Mas eu gosto assim de acrescentar que a saúde ela não é só do corpo, né? A saúde, quando eu falo assim que eu vou cuidar da minha saúde, eu vou cuidar da cabeça aos pés. Sim. Eu preciso ter essa visão holística, eu preciso ter essa visão completa de mim. Comecei a fazer tratamento para depressão quando o meu bebezinho já tinha 5 meses. Ninguém notou. Parece até uma necessidade de controle, né? Das coisas acontecerem da forma como ela está planejando. Agora, não é que... Até existem, né, vários tipos de ansiedade. O toque, por exemplo, é um tipo de ansiedade, né? O transtorno obsessivo compulsivo. Porque assim, se suas vitaminas estão ok, se você faz atividade física e se ainda assim você está relatando para mim a falta de vontade de fazer as coisas, esse cansaço constante, esse excesso de sono, acho que você precisa procurar ajuda. Sim. Hoje eu tô depressiva. Não existe. Não existe, né? A depressão, ela também obedece a um conjunto de sintomas que ele precisa estar ali presente por mais de 3 semanas. Tem uma forma cordial da gente falar, acho perfeito, mas a gente também tem que normalizar o não como resposta. Então, assim, gente, o não é resposta. Sim. E tá tudo bem. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Meu irmão, não gosto disso. Ou é sim, ou é sim, ou é não, e segue o baile. Entendeu? Fala, Carlovers. O tema de hoje é sério e muito necessário. Hoje a gente recebe aqui no Pod Carla a psicóloga Simone Rosa. Vamos falar de ansiedade, depressão e esses males que assolam a sociedade na atualidade. Simone, obrigada por ter topado participar do Pod Carla. Queria que você se apresentasse aqui para os Carlovers e contasse um pouquinho da tua trajetória aí na psicologia para o pessoal te conhecer. Maravilha. Eu agradeço, né, a oportunidade, a confiança de ter esse convite, né? Para mim é uma honra estar aqui falando de um assunto bem, bem importante nos dias de hoje, né? Fala-se que é mal do século, então a gente precisa acrescentar essas informações, as pessoas precisam, né, saber dessa informação. Com relação à minha trajetória, né, eu tenho 34 anos de formada, né, em psicologia, e eu comecei, na verdade, na área de recursos humanos, desenvolvendo pessoas também, né, mas acrescentando recrutamento, seleção, avaliação de desempenho, clima organizacional. Trabalhei em grandes multinacionais e depois eu decidi ter minha empresa própria, minha empresa de terceirização, que a gente ficou ativo por 15 anos, mais ou menos, né. Trabalhamos também com grandes empresas, mas decidi, fazer uma carreira solo, que aí eu migrei para a área clínica. Então, mais ou menos há 10 anos, 12 anos, eu estou na área clínica, que é uma construção, uma configuração bem diferente da área de recursos humanos, né, onde eu lido mais com transtornos mentais, não tem essa pesquisa dos soft skills, que são as habilidades para uma vaga, para um emprego, mas a gente lida também com desenvolvimento, né, emocional, mas também focando nas questões mentais, emocionais, comportamentais. E está sendo uma jornada muito boa, né? A gente vê a remissão de sintomas das pessoas, as pessoas se encaixando mais dentro do propósito dela, né? E tendo bons resultados. Então, esse é um pouquinho da minha jornada, né? Terapia é autoconhecimento, né, É, Simone? É é, porque, assim, eu percebo que ainda existe muito preconceito com relação a isso. Pessoas próximas da gente, né, é, que têm dificuldade de entender o momento de procurar ajuda. sim, Às vezes a gente comete erros repetitivos, né, porque a gente não percebe alguma coisa que fazendo é. terapia a gente chega, né. Sim, a gente fala de saúde, né, as pessoas falam muito de paz e saúde, mas, eu gosto, assim, de acrescentar que a saúde ela não é só do corpo, né. A saúde, quando eu falo, assim, que eu vou cuidar da minha saúde, eu vou cuidar da cabeça aos pés. Sim.
Eu preciso ter essa visão holística, eu preciso ter essa visão completa de mim, Sim. porque o corpo, às vezes, ele é só resultado. Por exemplo, uma gastrite, ela é resultado de um estresse, de elaboração de pensamentos disfuncionais, que Uhum. podem gerar o estresse, um aumento de cortisol e, consequentemente, uma gastrite. Aí eu cuido da gastrite, não cuido dos gatilhos que Uhum. estão me levando a esse quadro, né, de doença. É, Então eu vou só cuidando das consequências e não cuidando da causa, né. sim. E existe, assim, pesquisas, Carlinha, que falam que, se eu não me engano, 90%, né, das nossas doenças, físicas, digamos assim, elas são oriundas de processamentos emocionais e mentais disfuncionais. É, Caramba. interessante, Não, né? e assim, você estava falando sobre cuidar do corpo e da mente, mas são coisas interligadas, né. Eu Exato. conversei no episódio passado com uma professora de ioga, assistam lá, tá, gente, Débora Castro, o episódio da semana passada tá muito bacana. E até eu mesma, eu comecei a fazer atividade física, vou retomar agora, por causa da cabeça, Sim, porque sim. ela dá uma diminuída na ansiedade, não É, sei, dá alguma sim. coisa que interfere, né, no nosso bem-estar. Isso. Dentro, digamos assim, de um combo de orientações, terapêuticas, né, o paciente, quando ele vai buscar a ajuda terapêutica, então tem lá todo um repertório de técnicas, né, para que haja a sessão terapêutica. Mas Uhum. junto disso, a gente sempre recomenda, né, hoje é muito comum, tanto psiquiatras quanto psicólogos, a gente colocar esse tipo de tratamento, que não é mais a questão da atividade física, não, Uhum, assim, deixou de ter um pouco dessa característica estética. E uhum, hoje ela, dentro pelo menos desse repertório de saúde mental, hoje ela tem característica terapêutica. Por quê? Porque quando a gente está na atividade física, a gente está liberando o que a gente chama de neurotransmissores, que é a serotonina, a endorfina, a uhum, dopamina, que são os neurotransmissores que trazem essa estabilidade emocional. uhum. E a atividade física ela colabora para isso, né? Eu separei aqui em blocos, é lógico que o nosso papo vai ser bem fluido, vai ser espontâneo e tudo mais, mas eu quis me guiar porque eu não tenho, né, eu sou leiga no assunto, né, você que é profissional, mas assim, eu queria começar da gente falar da ansiedade, porque assim, eu acho que a ansiedade todo mundo tem, Perfeito, perfeito. mas assim, quando que ela deixa de ser uma ansiedade comum, Comum, rotineira, natural, e se torna um problema? Assim, certo. eh, quais os sintomas de ansiedade que as pessoas ignoram? Isso que você falou é muito interessante, né. A ansiedade, ela é natural, ela é uma emoção como outra emoção qualquer, né, medo, tristeza, alegria, ansiedade é uma emoção como outras, né. E a ansiedade é interessante, Carlinha, que todas as nossas emoções, elas têm um significado, Uhum, até de sobrevivência. Por exemplo, o medo, ele é necessário. Se eu não tiver medo, eu não estou colaborando, né, é como se fosse um processo contrário à vida. hum, Eu não estou colaborando com a minha vida, porque se eu não tiver medo, eu me jogo lá do 13º andar achando que eu sou Mulher Maravilha, né, eu vou cometendo algumas ações que não colaboram para a minha vida. uhum, Então, a ansiedade, ela não é diferente, ela tem essa leitura também de necessidade, uhum, de atenção. A ansiedade, ela é um estado de alerta. Então, por exemplo, eu vou fazer uma prova, eu vou fazer uma entrevista, eu fico mais em estado de alerta, eu fico mais focado dentro daquele evento que vai acontecer, né. Então, todo mundo, 8 bilhões de pessoas, temos ansiedade, e está tudo bem. Né, a gente precisa, ter algumas técnicas, principalmente de respiração, para elaborar isso melhor e diminuir aí essa intensidade. Mas como que ela fica patológica, né? Em que momento essa ansiedade ela fica patológica? Ela fica patológica quando ela começa a me paralisar, quando ela começa a trazer resultados, digamos assim, disfuncionais para o meu dia a dia,
né. E assim, para que eu identifique também que eu tenho uma ansiedade patológica, e não é só aquele aperto no peito, não é só aquele coração acelerado, tem um conjunto de sintomas para que eu identifique que aquela ansiedade ela é patológica. Então, além dessa questão, né, que é a liberação de adrenalina, liberação de cortisol, do coração acelerado, isso pode gerar, uma desregulação, por exemplo, que é muito comum no sono, uma desregulação no apetite. E por que que eu falo desregulação? Porque pode ser uma insônia ou uma hipersonia. Hum. Desregulou, né, ali o quadro Ou a desregulou. pessoa dorme demais ou ela dorme de menos. Exatamente. Ou então, que não deixa de ser insônia, tem aqueles sonos, né, partidos, assim, né, Uhum. não tem um sono contínuo. E a questão de, além dessa questão de regulação do sono, do apetite, que também pode ser para mais ou para menos, né, Uhum. ah, um pensamento muito de uma perspectiva muito negativa de futuro, que isso Uhum. pode paralisar, né. Isso pode trazer uma fadiga, um cansaço, porque, imagina que a ansiedade é um estado de alerta constante. Uhum. Né, se a gente for comparar, por exemplo, com uma sirene ligada, né, uma sirene ligada constantemente, o que que vai acontecer com aquela sirene depois de algum tempo? Ela vai parar, né, Sim. ela vai perder Vai ali pifar, energia, é. ela vai pifar. Não é diferente com a gente, né, se a gente está em estado de alerta constante, existe ali um desgaste de energia constante que pode chegar a um estado de depressão, Uhum. inclusive, né. Ansiedade patológica e depressão são dois transtornos mentais que eles andam juntos, Hum. sabe. Eu costumo dizer que são primo irmãos, assim, andam de Uhum. mãos dadas. Porque um pode ocasionar o outro. Quando eu estou em estado de alerta constante, às vezes querendo controlar coisas que eu não controlo, Hum. querendo tomar decisões que não me cabem, serem tomadas, né, isso vai gerando toda uma ansiedade a ponto de me paralisar, a ponto de interferir no meu trabalho e a ponto de eu perder a minha energia mesmo. E aí isso pode já desenvolver um quadro de depressão. Então, qual é o alerta, né? Eu preciso, não só, identificar esse desconforto da angústia, né, do coração acelerado, mas todo um conjunto de sintomas, do Uhum. sono, do apetite, às vezes de uma irritabilidade, hã, dessa questão, né, que no finalzinho pode trazer um cansaço. Então é um repertório para que e o resultado, né, eu vou entender que é patológico ou não, de acordo com o resultado. Se aquilo está acabando com o meu trabalho, se aquilo está acabando com a minha rotina doméstica, se está interferindo inclusive na minha concentração, no meu foco, na minha concentração, então eu preciso me antenar para isso e buscar ajuda. Simone, o Marquinho, meu marido, acha que é desculpa para não fazer as coisas, mas eu sempre falo, às vezes, que eu tô com ansiedade paralisante, mas não é. Hum, Porque eu acho que a ansiedade, ela faz a gente estar tanto no futuro, ao invés de estar vivendo o exato. momento presente, que a gente tem dificuldade de identificar o que que a gente tem que fazer. A gente tem dificuldade do De focar, básico. de dar É, aquele foco do presente. O que que eu tenho que isso. fazer A agora? gente não sabe por onde Qual é a demanda de começar. hoje? É isso. Né? É um caos emocional que É, você não. é uma desorganização. É isso. É uma desorganização emocional que você confunde, né, o futuro, a ansiedade tem essa característica de futuro e depressão tem mais característica de passado, né. Uhum. Então é essa desorganização de pensamentos. E é por isso que interfere no meu trabalho, é por isso que interfere na minha rotina de casa, na minha produtividade, porque na verdade é uma desorganização cognitiva, né, uma Uhum. desorganização de pensamento, de percepção, que somando, né, a essa preocupação de coisas futuras, que eu não sei nem se vai acontecer, né. E eu preciso, assim, só uma dica, né, entender que aquilo que está me preocupando hoje, mas que pertence ao futuro,
eu não tenho esse controle desse futuro e, por exemplo, se é algo que vai acontecer em julho, lá em julho eu vou ter recursos para isso, lá em julho eu vou ter um novo pensamento para isso, eu vou Uhum. ter uma nova maturidade para isso, Vou porque estar num outro momento de num vida. outro momento, né, talvez com outro repertório de apoio emocional e rede de apoio. Então, qual é a funcionalidade, a pergunta que eu deixo, né, a gente trabalha muito isso no consultório, que são as perguntas socráticas. Qual é a necessidade que eu tenho de pensar no futuro agora, se lá em julho eu vou estar em outro cenário? Né, com outros recursos, outras pessoas, outras situações, né. E se a gente olhar para trás, quantas coisas a gente se preocupou e depois a gente resolveu com os recursos que a gente tinha naquele momento. Não, e quantas situações a gente sofreu previamente e depois a gente viu que sobreviveu a elas. Exatamente isso, E que a exatamente gente isso. sofreu previamente mais do que viver aquilo que nem gerou tanto sofrimento do que o pensamento Exato. antecipado. Tem uma frase de Sêneca, que é um filósofo estoico, que ele fala que o ser humano ele se preocupa mais com o pensamento, quer dizer, ele sofre mais em função do pensamento do que da realidade. É. E Simone, sabe uma coisa curiosa, assim, quando eu acho que a casa tá bagunçada, quando as coisas estão fora do lugar, parece que eu não sei se isso é reflexo de como a gente está do lado de dentro, no Hum. sentido da gente não conseguir organizar, ou se aquilo dali interfere no nosso bem-estar. Considero que sejam as 2 coisas, né, porque, às vezes as coisas estão bagunçadas do lado de fora, porque está me faltando energia mesmo para que eu, organize, talvez ideias, recursos, energia. A gente só precisa entender se é um estado temporário ou se aquilo é algo já contínuo, né, Uhum. ter essa desorganização externa. Se é algo temporário, pô, eu tô cansada, tá faltando energia, né, tá tudo bem, depois aquilo eu coloco no lugar. Uhum. Agora, em contrapartida, ter também essa desorganização, ela também não colabora, principalmente se for contínua, porque ela demanda mais energia para gente. Sabe, o nosso cérebro é o órgão que mais demanda energia. Então imagina se eu tenho as coisas, digamos assim, desorganizadas, bagunçadas, o quanto para que eu me encontre, me ache, eu vou demandar mais energia Uhum. para alcançar aquele objetivo daquilo que aquela desorganização, aquela baguncinha eu preciso encontrar. Eu Uhum. vou demandar mais energia. Então cansa. Né, a organização, por isso que até existe pesquisas que falam que a rotina, você manter uma rotina, ela é saudável, né, nada muito rígido, nada Uhum. muito, muito solidificado ali, né, mas manter uma rotina, ela é interessante para você armazenar energia. Hum. Sabe, para que não haja esse pensamento, digamos, como a gente falou agora, né, o "Que que eu faço hoje?", né, É. "Qual é a minha demanda de hoje? O que que eu tenho para fazer hoje? Qual é o meu planejamento de hoje?". Isso tá demandando energia. Agora e sem a gente perceber, né, Carlinha. E aí quando a gente chega no final do dia, a gente fala assim: "Por que que eu tô cansada desse jeito? É. Por que, meu Deus?". Não, e o pensar também cansa muito, Simone. Cansa, Ai, meu Deus do céu. cansa. E assim, Simone, não sei, mas, gente, volto a dizer, eu sou leiga, então eu tô fazendo perguntas, né, que eu tenho muita curiosidade. Existem tipos diferentes de ansiedade? Porque eu vou te dar um exemplo. Eu sou ansiosa, mas eu Uhum. sou ansiosa com relação a episódios futuros, né? Então, por Hum. exemplo, ontem eu até estava um pouco em momento presente por causa do trabalho que me exigiu, mas nos meus momentos ali de horário de almoço, eu estava com a cabeça aqui, né? Naquela Entendi. ansiedade de, pô, sábado, vamos lá, vou fazer o podcast gravado e tudo mais. Mas aí eu convivo também com uma pessoa que é ansiosa e ela tem um tipo de ansiedade diferente do meu, que eu percebo que não é uma ansiedade de
Por exemplo, a minha ansiedade era estar aqui hoje gravando podcast. Essa pessoa, ela é ansiosa com relação a sempre um passo à frente. Por exemplo, se a gente acaba de comer e tá ali conversando, essa pessoa já quer que alguém já tire o prato da pia e leve coisa. Se a gente, sei lá, se eu tô esperando um Uber, o Uber Uhum. tá a 8 minutos, essa pessoa já quer estar no lugar que o Uber vai parar. Sabe, parece que é uma ansiedade diferente da minha, no É. sentido de que não é uma ansiedade esperando algo Ela se antecipa esse a algo, né. tudo, a Parece tudo. até uma necessidade de controle, né, É. das coisas acontecerem da forma como ela está planejando. Agora, não é que até existem, né, vários tipos de ansiedade. O toque, por exemplo, é um tipo de ansiedade, né, o transtorno, obsessivo compulsivo. É um tipo de toque. Mas dentro do que você está falando, por exemplo, quando você vai olhar ali o DSM sobre que é o manual das doenças mentais, né, o que dá o diagnóstico das doenças, mentais, ele vai trazer ali a doença, o transtorno, e vai dar, assim, um repertório, uma lista de sintomas. Então eu posso ter um sintoma e a Carlinha não ter esse mesmo sintoma que eu, mas ele Entendi. tá ali naquela lista. E para que eu entenda que realmente aquilo é um transtorno, né, eu tenha esse diagnóstico, eu preciso ter 5 sintomas daquele por algum Hum, tempo, né, não é igual assim, falando um pouco, né, da depressão. "Ah, hoje eu tô depressiva". Não existe não isso, existe, né. né. A depressão ela também obedece a um conjunto de sintomas que Uhum. ele precisa estar ali presente por mais de 3 semanas. Legal você falar disso, porque a gente já chega nesse tema aí da depressão. Então a diferença da tristeza para depressão seria a constância? Tristeza não é depressão. Uhum, A tristeza ela é um item que acompanha a depressão, mas ela isoladamente, ela não é depressão. Então assim: uhum, "Ah, eu tô triste hoje, nossa, eu tô deprimida". Não, eu tô triste, eu só hum, tô triste. Alguma coisa aconteceu, talvez alguma preocupação, algum gatilho que me trouxe aquele estado emocional. uhum, Mas para que eu fale que eu tô num estado depressivo, eu preciso ter outros sintomas, e aqueles uhum. sintomas permanecerem por um dado tempo, né, no mínimo de 3 semanas. Aí sim, Hum. eu começo a suspeitar de um quadro de depressão. Só a tristeza não é depressão. E a depressão, ela pode ser silenciosa, no sentido assim, aí trazendo um pouco da minha vida aqui também. Eu comecei a fazer tratamento para depressão quando o meu bebezinho já tinha 5 meses. Uhum. Ninguém notou, ninguém percebeu. E aí uma ginecologista que eu comecei a frequentar, que falou: "Tem alguma coisa errada, porque assim, se suas vitaminas estão ok, Uhum. se você faz atividade física e se ainda assim você está relatando para mim a falta de vontade de fazer as coisas, esse cansaço constante, esse excesso de sono, acho que você precisa procurar Hum. ajuda". Sim. Mas você não acha que esses sintomas já não definia, já não mostrava, já não revelava a depressão? Ela não foi tão silenciosa. Mas me pareceu silenciosa para quem estava ao redor. Ah, entendi, No entendi. sentido de que eu acho que ninguém É, reparou. Quer dizer, tinha uma amiga minha que eu acho que ela reparava. entendo. E o que que acontece assim, Carlinha, é você sentia, você tinha em você esses sintomas, mas as pessoas ao redor não reparavam. Isso. Mas não reparavam porque elas não sabiam do das características de uma depressão. Talvez Uhum. não reparasse, não por uma questão de não ter a percepção de como a Carlinha estava, não sei se é por aí. Mas o caso também pode ser em função de uma ignorância, no sentido da ausência da Uhum. informação. Sim. Poxa, se a pessoa fazia coisas e agora não está querendo mais fazer, né. Nossa, está sempre dormindo,
tá quietinha. Ah, deve estar triste com alguma coisa deve ter acontecido. Então, às vezes, em função que hoje ainda, né, por mais que seja a doença do século, o Ministério a Previdência, né, ela lançou, revelou aí uma estatística de que as pessoas estão se afastando do trabalho por depressão e ansiedade. Então, assim, é algo que tem, se apresentado cada vez mais, mas ainda assim as pessoas são leigas. Por Uhum. isso que, assim, eu gosto de fazer podcast, eu gosto de fazer live, porque eu acho que a informação, sabe, leva à saúde. Sim. Você se conhece, por isso que você falou, né, eu achei interessante você ter falado lá no início, que é terapia autoconhecimento. Uhum. E você precisa ter esse autoconhecimento até para se cuidar, para se cuidar. Então, às vezes, a pessoa não percebeu por uma falta de saber o que aquilo significava, Uhum. né. Aquilo ali está com cara de ser uma depressão, então deixa eu ver, ajudar, dar apoio, perguntar o que está acontecendo, né. Talvez banalizem alguns sintomas, Sim. não porque não conhece ou ainda tem uma ignorância, digamos assim, um preconceito, né, com relação à doença. E não adianta ter É. preconceito, porque Não, tá aí. e eu acho também que linkava muito com aquela coisa, não, acho que é porque eu acabei de ter filho e pode ser que seja isso. Uhum. Ou então eu pensava assim, não, é porque eu tô sentindo falta de trabalhar, mas quando eu voltar a trabalhar, isso não vai acontecer, mas não era nada disso. Entendi. Era assim, eu já não queria mais receber É, visita, toda interação social me desgastava é, muito. Era um cansaço físico que não terminava é, nunca. é. É horrível. E é interessante isso, né, como eu falei da ansiedade, para a gente identificar a depressão, tem aí um repertório aí de sintomas. Esses sintomas que você falou são bem característicos da depressão, né, o afastamento social, aquilo que você gostava de fazer, né, como hobby, finais de semana, parece que a vida vai perdendo o colorido. Né, vai Exatamente. ficando, assim, acinzentada e Sim, vai perdendo colorido, vai perdendo sentido, você vai perder é como se você estivesse perdendo suas forças mesmo, sua sim. energia para aquilo, né. Não, e para mim ficou mais, nítido quando eu fiz o meu no meu aniversário. Eu sou festeira nesse ano. Meu negócio é Ah. micareta da Carlinha. Eu amo É. festa. E aí no meu aniversário do ano passado eu fiquei deitada, E isso é um sintoma, assim, significativo, né. e mesmo É, assim ninguém ninguém percebeu. ou então eu não sei se as pessoas não olham Não mais. linkaram, né, de estar mas de repente ela só não quis comemorar esse ano, Pois né. é. E olha eu que desde que faço festa do Pokémon, velha já fazendo Pokémon, mas eu faço. É impressionante. Entendi. Eh, e você acha que existe algum perfil que seja mais propenso a desenvolver porque o meu foi identificado pós-nascimento, né, do meu Hum. bebê, então fala-se de uma depressão pós-parto, mas pensando agora que eu entendo um pouco melhor sobre isso por viver isso, Uhum. eu acho que eu já estava mal há mais tempo. Entendo, Eu é. acho que não foi pós-parto não. Mas você acha que tem algum perfil que seja mais propenso a desenvolver depressão? Não sei, mulheres ou mães ou pessoas mais velhas, enfim, não sei, existe alguma. É, na verdade, eu diria que 8 bilhões de pessoas estão vulneráveis à depressão, né. Uhum. Existe todo um cunho também genético, mas que pode ser desenvolvido ou não, também de acordo com o estilo de vida daquela pessoa, de acordo com a exposição dos estresses, né, de acordo com todo um estilo de vida e situações, às vezes, de traumas que aquela pessoa vive, né. Por exemplo, se a gente for, ser mais assertivo, objetivo na sua pergunta, as pessoas que enquanto criança passaram por momentos mais traumatizantes, enquanto adu e se aquilo não foi cuidado, né, enquanto adulto, ela pode desenvolver um quadro de depressão sim. Então assim, tem o fator genético, mas ele não é, digamos assim, um ditador para isso, mas um estilo de vida, a história de vida, traumas, perdas,
situações, difíceis da pessoa lidar, tudo isso torna a pessoa muito vulnerável à depressão, né. Ambiente de trabalho, relacionamentos tóxicos, Uhum. eh, várias situações podem levar. Então, assim, eu costumo dizer, até para que não haja, digamos assim, uma discriminação, não, a minha vida, o meu estilo de vida, o que eu faço, a minha história não me leva à depressão. Eu costumo dizer que todo mundo está vulnerável à depressão, Uhum. todo mundo está vulnerável. E falando isso também, eu considero que a gente diminui a discriminação, né. Fulano, parece que a depressão é um estado de fraqueza do outro, né, é um estado de fragilidade. Fulano fraco, não sabe enfrentar a situação difícil, ficou depressivo. Não, é uma situação difícil, cada um tem seus recursos, Uhum. cada um tem sua forma de ler a vida, de lidar com a vida. Então, quando a gente entende que todos somos vulneráveis, eu diminuo essa discriminação, né, Uhum. porque se eu tenho uma discriminação com relação à depressão, e Carlinha apresenta uma depressão, eu posso pensar assim: "O meu telhado é de vidro também". Sim. Então, deixa eu ser mais empática, porque hoje é ela, amanhã pode ser eu. É, você falou isso, tem até uma pessoa próxima da gente também que eu lembro, assim, no ano retrasado, passado, o Marquinhos sofreu um acidente, né, e furou o olho. Uhum. E aí, naquele momento, eu fiquei com medo dele ficar deprimido, porque, né, assim, a gente estava Uma num situação traumática, né. traumática, É, pô, o cara e ainda trabalha, tem que sair de casa para trabalhar e é é. autônomo, então tem várias camadas Sim. nisso e, enfim, e eu grávida, aquela coisa. E eu lembro de ter conversado com a outra pessoa próxima e dito assim: "Ai, queira Deus que o Marquinho não fique deprimido, né, Hum. diante da iminência de perder a visão". E Isso. aí essa pessoa falou que na família deles não havia depressão, Não tinha essa não tinha essa possibilidade, né. possibilidade. E aí a gente já identificou casos de depressão na família dele. Então É. não tem isso. Não tem, porque são as nossas organizações de pensamentos, de Sim. mentais, os traumas que sofremos, né, coisas que às vezes a gente está vulnerável a situações, do mundo, né, e que a gente não controla e que nos acomete, e naquele momento a gente não tem muito recurso, né. Sim. Agora, é importante também, pra diminuir um pouco essa questão da discriminação, é entender que a depressão ela é identificada como uma doença, né. Uhum. O transtorno de ansiedade e a depressão maior, elas são identificadas como doença. E precisa de medicamento algumas vezes, né. Algumas vezes Sim. a terapia, ela é muito eficaz para isso, porque, na verdade, quando você, se submete a um processo terapêutico, você vê que as suas ideias, os seus pensamentos, ou eles estão muito desorganizados, ou eles estão muito disfuncionais. Uhum. Então a terapia ela vai dar essa organizada, e aí a gente consegue fazer a remissão dos sintomas. Mas às vezes está num estado tão grave que precisa a terapia ser concomitante a medicamento. E muitas pessoas têm preconceito a medicamento, né. Muito, muito. Assim, eu gosto de deixar isso muito claro, sabe, que e por que que precisa de medicamento? Aquilo que a gente falou quando você tocou no assunto da atividade física, né, a gente libera endorfina, a gente libera serotonina, o medicamento é isso. Porque quando tem uma depressão, uma ansiedade, existe uma desregulação nesses neurotransmissores, né. E por que não tomar um medicamento para regular tudo isso? Não, e se a gente tiver dor em qualquer lugar do corpo, problema, doença, em qualquer lugar do corpo a gente toma medicamento. Por que que Sim. quando a doença ela é na mente Mental, emocional, mas isso é uma história, né, isso vem da história, porque, hã antes, né, o medicamento psiquiátrico, ele veio depois da Segunda Guerra, né, o Prozac. Então, eram pessoas que estavam bem desorganizadas mesmo e eram, digamos assim, taxadas como malucas, né.
Sendo que a ciência vai desenvolvendo, vai crescendo, as informações vão chegando as informações vão chegando, porém, aquele estigma da história ainda fica, Uhum. né, em função do propósito pelo qual o medicamento, foi, o que surgiu. E antes do medicamento, as pessoas eram tiradas da sociedade, com seus transtornos emocionais, mentais, elas eram retiradas ali do convívio da sociedade e trazia esse rótulo, né, essas pessoas Uhum. traziam esse rótulo. Então, assim, a história explica muito esse momento presente de preconceito, mas eu acho fantástico, né, essa oportunidade, né, que você está trazendo, assim, para as pessoas, essa oportunidade da informação. Até para a pessoa se tratar, né. De repente tá vendo o Pod Carla, eu tenho isso, eu acho que, eu me identifico, né, Sim. com essas questões. E por que não tratar? E assim, Simone, eu tô falando aqui, né, abertamente, isso vai para o YouTube, o mundo inteiro pode assistir. Perfeito. Hoje eu falo com tranquilidade sobre isso, porque eu já estou em tratamento há um bom tempo, a gente já começou Uhum. a diminuir a dose do antidepressivo, Certo. então eu já falo com tranquilidade. Mas eu tinha dificuldade de falar sobre abertamente com as pessoas, porque as pessoas são ignorantes. É. Eu já Acaba rotulando você, não, né. eu já escutei que: "Ai, mas problema todo mundo tem", mas a questão não é que problema todo mundo tem, a questão é quando aquilo ali te tira a não vou nem da funcionalidade, porque eu acho que eu sou desde sempre uma depressiva funcional. Eu continuei trabalhando, continuei Uhum. cuidando do meu filho, continuei com as minhas obrigações, ele interferiu a minha capacidade de existir enquanto indivíduo. Uhum. Então eu parei de querer ir a shows, a música, que sempre foi uma coisa muito importante para mim, parou Sim, de me tocar. tô entendendo. Então essa coisa da socialização se tornou É. cansativa. E aí não é que cara, eu sou uma depressiva funcional, mas agora eu tenho coragem de falar para as pessoas: "Pô, faço tratamento, tomo remédio". Terapia eu já faço há 1000 anos, Entendo. entendeu? Sim. Mas assim, as pessoas têm muito É. preconceito mesmo, E então é, e assim, só, pegando o gancho que você está falando, né, do medicamento que você, reduziu a dose e percebe, né, a vida voltando ao normal, isso é qualidade de vida. sim, Então, se tem um medicamento, se tem um tratamento que eu posso fazer para retomar a minha vida, por que não? sim, Porque o medicamento, né, ele só vai regular esses sim. neurotransmissores, mais nada. É. Vai regular a serotonina, vai regular a dopamina, vai regular todos a noradrenalina, todos esses Sim. neurotransmissores. Só isso, que são importantes, esses neurotransmissores para o nosso estado de humor, para o Uhum. nosso estado de ânimo, né, para a nossa força, para a proatividade, para a iniciativa, para essa energia. São esses neurotransmissores que fazem isso, né. E por que não então, Não, e né? eu lembro que a minha psicóloga falava que eu resistindo, que eu não queria ir no psiquiatra, ela falava: "Carla, é como se você estivesse se afogando e o remédio é alguém que está segurando tua mão e te levando até a borda para É, você segurar na borda da piscina". Então, assim, exato. para com isso. E foi necessário Essa orientação, essa né. orientação. Isso. E eu acho tão horroroso, Simone, quando alguém fala assim pra mim: "Ai, não, mas eu não quero ir no psiquiatra, porque senão ele vai me passar antidepressivo, e eu não quero ficar viciada em antidepressivo". Mas tu quer ficar viciada em sofrer? Tu quer passar o resto da tua vida com aquela dor invisível? É, exatamente. Dá mais, digamos assim, ênfase e peso ao preconceito do que seu estado de qualidade de Sim, vida, né. E exatamente. também acredito, assim, que isso é uma ignorância no sentido da ausência do conhecimento, Sim. porque, as pessoas confundem muito essa questão da dependência do medicamento, né. O medicamento antidepressivo, ele não traz dependência. O que traz dependência são os benzodiazepínicos, que é o Rivotril, Alprazolam, né, são aqueles chamados tarja preta. E mesmo assim eles são orientados, sim, pelos psiquiatras, às vezes as pessoas precisam
tomá-los, né, Sim, até para ter um estado de qualidade de vida, sim, né, nada demais. Mas os antidepressivos, eles geralmente são tarja vermelha, sim. porque eles precisam de uma receita específica e tem somente esse objetivo. Então, logo você fez ali a terapia, organizou seus pensamentos, né? Os pensamentos estão funcionais, o medicamento ele está fazendo o efeito para o qual ele se prestou. O próprio psiquiatra ele vai fazendo o desmame daquele Exatamente. medicamento e você vai recuperando a sua vida. Então, por que não? Exatamente. Por Todo que não? tratamento, assim, não vou dizer que todo tratamento tem um fim, mas é isso que a gente espera quando a gente procura Exato, independente do ajuda, né? tempo, né, É. de ficar tomando medicamento, pode ser, o mínimo geralmente de tratamento são 6 meses, mas pode ser 6 meses, 1 ano, né, a gente Uhum. precisa ver a nossa vida, né, a Sim. qualidade de vida. Às vezes é uma rotina doméstica com filho, com trabalho, as responsabilidades do adulto, né, Uhum. que a gente precisa dar conta. E o estado depressivo ou o transtorno de ansiedade atrapalham nisso. Eu costumo, falar por exemplo, da gastrite, né, quando existe uma acidez no nosso suco gástrico, né, e a gente toma lá um medicamento, pra gastrite, né, agora eu esqueci o nome do medicamento que pode ser. Isso não vai regular essa porque eu estou falando de química, né, o nosso estado químico, Sim. que o suco gástrico é uma química Sim. do nosso estômago. A gente tem essa química no nosso cérebro, né, que são esses hormônios. Os hormônios são uma química. Então a gente não toma normalmente, medicamento para regular hormônio, testosterona, a acidez do estômago, toda essa química que a gente tem do nosso corpo. Uhum. Por que não tomar medicamento para regular essa química de neurotransmissores que são liberados pelo cérebro e que comanda toda a nossa vida? Uhum. Né, tudo que o cérebro é essa máquina fantástica que comanda a nossa vida. E quem traz, digamos assim, esse impulsionamento ou não, é a nossa emoção, sabe, Carlinha? Então não tem, resultado, não tem saúde do corpo sem ter uma organização emocional e mental. Exatamente. Dado o momento você falou aí, já voltando muito o episódio, mas é que eu fiquei com essa pergunta na cabeça, que às vezes a pessoa sofreu um trauma na infância e Uhum. aquilo vai se manifestar na fase adulta, né? Ela não, Pode aquilo se não é manifestar. É. que ela não se tratou ali. Uhum. Aí eu fiquei com dúvida. É possível identificar uma depressão numa criança, por exemplo? Pode, pode. Inclusive, né, a Sociedade Brasileira de Pediatria tem, assim, se debruçado em estudos sobre isso, porque tem identificado, sim, depressão em criança. Meu Tem. Deus. Em função do estilo de vida, às vezes, né, podendo ser genético, e aí precisa avaliar o ambiente que aquela criança está, como ela é cuidada, como ela é tratada, Uhum. né, o estado, a questão genética, né, se tem existe casos na família, precisa sim fazer uma anamnese, um levantamento, até para fazer o diagnóstico, se é depressão ou não. Caramba. Eh, e a gente estava falando que eu comentei assim: "Ah, a maioria dos tratamentos chegam ao fim", mas eu falei isso por eu achar. Pode acontecer da pessoa nunca se curar, por de repente ser até uma coisa genética e não por alguma coisa que ela viveu, por aquilo ter vindo no DNA dela, sei lá. Pode, assim, dela dar uma continuidade, né, sem parar ao Uhum. medicamento, pode, isso Pode acontecer, acontece, né. é. E assim, a depressão ela também pode ser uma propensão genética, pensando assim, não Pode. necessariamente uma situação que Uma gerou situação é, externa, né, que é, tenha gerado. isso. Sim, né, nesses 2 casos, tanto de ansiedade como depressão, eles têm fatores genéticos sim, né, e pode ser que a pessoa precise do medicamento continuamente. E eu Uhum. também quero normalizar isso, porque se eu fosse hipertensa
eu não ia precisar tomar medicamento pela minha vida Vida inteira e ter inteira. qualidade de vida? Verdade. Então, assim, Agora tu vê, eu nunca tinha pensado por esse lado também. E olha que sabe, eu sou super a favor do remédio. a gente precisa normalizar isso. Não é no coração, então é em função de algum funcionamento, ativação do cérebro e por isso eu tenho mais preconceito? Não, a gente precisa ter como foco a qualidade de vida. É. E assim, Simone, vamos falar também do efeito colateral, assim, né? Alguns efeitos colaterais de uso de remédio a gente, né, tem. Uhum. Os meus foram muito sutis, não tenho o que reclamar, foi só a questão de eu me tornei um pouco fria diante de algumas coisas. Fria mesmo, assim, Hum. mais, não sei a palavra. Sim. Eu diria, assim, que a emoção talvez tenha ficado mais equilibrada até. É, Talvez não tenha olhado a vida, né, o filtro mudou. O isso. filtro mudou, talvez não tenha ficado fria, talvez o É. seu filtro para olhar uma situação tenha ficado mais equilibrado entre o Uhum, racional e emocional, uhum. né, e Então, não mas aí frio. agora que diminuiu um pouquinho, eu já tô me sentindo melhor nesse Ah, sentido. maravilha, olha o De tipo resultado. assim, de que aí que diminuiu essa frieza, mas também já a prova de que eu acho que eu já tô aí no caminho da cura é a música voltou a me emocionar, É, o próprio podcast é um resultado é disso. um resultado de eu conseguir estar me movimentando pró meus O é. sonhos e os meus desejos. Alcançando seus objetivos. É, Alcançando seus sonhos, seus objetivos, tirando seus projetos da gaveta. é. É isso aí. Agora você vê o quanto a emoção, ela interfere nas nossas Sim, decisões. totalmente, E totalmente. as pessoas ignoram, né, como se fôssemos homens de lata, né, É. igual o filme, né. Mas eu vou te falar, Simone, eu acho que tem pessoas, é lógico que assim, a gente, né, você, como psicóloga, teus pacientes, ou eu, ou enfim, a gente está também num lugar de privilégio, né? De poder se tratar, de Uhum. poder fazer um investimento nisso, né? Mas a maioria da população brasileira, coitada. É. Então, eh, eu considero assim, que em primeiro lugar, eu preciso desse autoconhecimento, de entender o que está acontecendo comigo. Porque se eu achar que, por 3 semanas eu tenho uma depressão funcional e não procuro ajuda, aquilo vai se arrastar, com tendência até de porque a depressão ela tem níveis, né, o nível baixo, o nível médio, o nível grave. O nível grave é onde a pessoa já tem até ideações suicidas, né. Uhum. Então, o primeiro passo é entender o que está acontecendo comigo. Embora, né, a nossa estrutura da saúde não seja tão eficaz, a gente tem os CAPs, O né, que que seriam os seriam CAPs? os centros de atendimento e apoio social para essas questões mentais, né, oferecido pelo governo, para esses Uhum. tratamentos mentais, emocionais. Então, eles são, digamos assim, estruturados para esse tratamento, para esse tipo de tratamento. Então, Uhum. quem não conhece, né, tem os CAPs que podem dar todo esse apoio, toda essa ajuda. A estrutura de saúde que nós temos, de uma forma geral, ainda não é tão eficaz, Uhum. mas não deixa de ser um caminho, né. Sim. E além disso, tem algumas instituições, né, que oferecem, valores, assim, acessíveis, preços mais voltados para uma população mais carente, né, Uhum. para que possa se cuidar. Então tem lugares que fazem, eles falam que é projeto social, né, os projetos Uhum. sociais que trazem ali um valor mais acessível para fazer uma terapia, para ter toda essa orientação, Verdade, agora né. que você falou isso, eu vou até me informar, se eu conseguir, eu coloco as informações na legenda do vídeo. Eu acho Existe um projeto importante. social desse, acho que em Sulacap, Ah, entendi. porque eu tenho Ali no uma, centro administrativo eu deve acho ser. que eu tenho uma amiga É. psicóloga que ela tá atendendo lá. Ah, então, deve ser um Então, valor bem eu acessível. acho que a pessoa, na verdade, ela
sugere quanto ela pode pagar, não é nem Ah, que eu acho que não é nem fantástico. pré-estipulado não, entendeu? Entendi. Que a pessoa paga quanto pode, enfim. Eu vou buscar essas informações e vou colocar na legenda do vídeo. Legal. Mas legal, você fez eu lembrar disso aí, É, porque eu penso muito nisso, eu falo: "Gente, imagina o pai de família que tem que alimentar um monte de filho e tem que comprar material de limpeza e tem que" escola, né, e aí se comida e ter ainda a necessidade desse tratamento. é. Mas vamos lá, se fosse um tratamento de, né, eu sempre dou o exemplo da gastrite, eu não ia também ter que Não, é porque eu fiz a o pergunta, porque eu não lembrava da opção do é, público. Até sim, então, exato, eu pensei, entendi, entendeu? Eu pensei entendi, assim: sim. "Pô, eu não sabia do CAPS". É o CAPS, Eu sempre né. vejo alguma coisa de CAPS as pessoas falando na internet, mas eu É. nunca fui correr atrás pra ver o que que É, era. é. É essa, digamos assim, essa vertente da saúde pública que cuida da saúde mental e emocional, né, que ela é estruturada para isso, com profissionais, Uhum. psicólogos, psiquiatras, que dão esse suporte emocional para quem não tem condições, né, de buscar de forma privada essa se cuidar, né, Uhum. dessa forma. Simone, eu vou te dar aqui, Hum. um presentinho. Que coisa boa. Isso aqui é uma granola salgada da Eat to Uau, Fit. Sim, eu não sei se uau. você é adepta à alimentação saudável, Sim, mas, gente, necessário. ela é muito Obrigada, maravilhosa. Você Carlinha. coloca a Eat to Fit, é a nossa parceira aí desde o primeiro episódio. Você Hum, pode colocar no alimento que você quiser. maravilha. Ovo, eu uso muito no ovo mexido de manhã, mas, tipo, tem gente que tá comendo no Eu macarrão, na gosto no comida iogurte. japonesa. Mas essa é salgada. Ah, então Ela é realmente não dá. diferente. É verdade, é diferente, A salgada. Eat to Fit, ela também trabalha Legal, com doce. Mas entendi. eu sempre peço pra ela me mandar da salgada, porque eu acho muito interessante, muito É, saboroso. e assim, a gente vê mais até da doce, né, do que É, da salgada. Importante fazer é. essa divulgação. Obrigada. Tá? Espero que você goste. Sim, com Então, certeza. agradecer a Eat to Fit que tá com a gente desde o início. E quero fazer também mais um agradecimento, gente. Para eu estar aqui, ó, linda e bela para vocês, eu tenho também a parceria com a Karine Marques. Vou deixar o Instagram dela. Provavelmente vou passar um vídeo aqui dela mostrando. Ela faz muita maquiagem artística. Ela é muito fantástica. Ela é uma baita de uma profissional e ela também está comigo desde o primeiro episódio. Então, se você se interessa em maquiagem, tô procurando uma maquiadora aqui na Zona Oeste para fazer eh, a maquiagem da minha filha nos 15 anos, ou minha maquiagem de Sim, casamento, ou até maquiagem social mesmo, porque eu tô sim, sempre fazendo, né? Toda semana a gente tá junto, então vou deixar também o arroba dela aqui e vou divulgar. maravilha. Mas voltando, Simone, a gente tá falando, né? A gente tá falando de psicologia, de psiquiatria, de ansiedade, de depressão, a gente tá falando de tudo. Vamos falar um pouquinho da tua visão enquanto psicóloga diante desses casos. Qual é a maior curiosidade que eu tenho com Hum, relação aos psicólogos no geral? Como atender uma pessoa naquela fragilidade, trazendo histórias ali profundas e dolorosas, e aquilo. Assim, como acabar a sessão e se desligar daquilo e viver a própria vida, sabe? Assim, é. aquilo te toma. Como que funciona? Como que eu lido com isso, né, de É. forma particular, né. Eu É, acho eu penso assim: "Nossa, eu não conseguiria separar, eu acho que eu iria para casa sofrendo aquela dor da é, pessoa, não sei". é. Assim, somos humanos, né, temos nossas emoções e tem casos que são bem desafiadores, né, da gente lidar. Tem até falando do seriado um pouco do Adolescência, Uhum, que fala muito sobre, o comportamento da psicóloga que ela lida com esse adolescente no final da sessão, né. O como ela precisa se regular, porque foi uma sessão bem difícil. Então, assim, as nossas técnicas, né, de autorregulação,
É interessante que o psicólogo também tenha a sua terapia, né, o psicólogo ele precisa também estar em terapia. Meu Deus. São emoções, né, tem coisas que a gente precisa lidar, porque assim, fazendo uma comparação com o médico, Uhum. como que o médico ele vai lidar com a cirurgia de um filho? Né, a emoção dele está ali envolvida, então não dá para fazer isso. Então, Uhum. como que eu vou lidar com as minhas próprias emoções, né, com aquilo que está desorganizando o meu pensamento? Então, é importante que eu também esteja, eh, não às vezes fazendo uma terapia, mas ocasionalmente, Uhum. lidando, né, buscando um profissional para nos ajudar a organizar alguns pensamentos. Uhum. Porque, tem casos até de pacientes que a gente se identifica, né, que a gen e é interessante muito isso, né, que quando o paciente ele traz um caso, né, quando ele vai trazer lá o case dele, quando você vai dando feedback, vai vendo, as disfuncionalidades, às vezes a tua ficha cai para você mesma. Ah. Sabe? E é Uhum. interessante isso, né, que é uma troca saudável. Então, você consegue lidar com aquela situação, né, vamos lá, organizar. Você precisa estar ocasionalmente, dentro da necessidade, também fazendo terapia, conversando com um profissional que possa estar dando uma direção melhor para você, às vezes nas suas desorganizações de pensamentos ou emocionais, né. Uhum. Ali mesmo, no próprio momento terapêutico, ah, porque o falar já é terapêutico. Às vezes a gente está falando, tem, algo para resolver e às vezes a gente falando até com um amigo, surge uma ideia, né, só Uhum. no falar. Então falar é terapêutico. Então quando você vai, dando o retorno para o paciente, o feedback, aquela situação que, você trouxe para ele como caminho, como direção, às vezes ela serve para você também, que caiu Uhum. ali a ficha, como se fosse uma autoterapia, né, caiu a ficha para você também. Então, é importante, né, que a gente também separe que aquele repertório, aquele conjunto de sintomas pertence àquele paciente, Sim, sabe, é a dor dele, não é a minha dor. E sim. se eu misturar uma coisa com a outra, eu não vou conseguir ajudá-lo. Uhum. Sabe? Então, eu preciso entender que, não é pelo fato de eu ser psicóloga que eu não tenho as minhas ansiedades, né, eu não tenho as minhas desorganizações emocionais, eu preciso lidar eu tenho mais, digamos assim, mais recursos, Uhum. né, não que eu esteja isenta disso, eu Sim, tenho mais recursos, assim como o médico, digamos, né, o médico ele fica doente também, sim. mas ele sabe ali o caminho das pedras para trazer ali a saúde para ele. Então, enquanto psicóloga, eu tenho as minhas, né, os psicólogos de uma forma geral, mas ele tem seus recursos. Então, a minha vida, o meu cenário, o meu repertório é um, do meu paciente é outro. Eu não posso também, né, misturar uma coisa com a outra, senão eu Uhum. não vou conseguir ajudá-lo. Então, essas elaborações vão nos ajudando, né, a Uhum. estar conduzindo a profissão de uma forma eficaz, sem se desorganizar, né, em função do paciente. E assim, eu sei que isso é muito particular de psicólogo para psicólogo, mas uma discussão que eu vejo muito na internet é: o psicólogo deve ou não deve, ou quer dizer, pode ou não pode, eh, estreitar a relação com o paciente. Em que aspecto? Ah, você atende uma pessoa e essa pessoa te chama para a festa de aniversário dela. Ou Uhum. então, essa pessoa de repente vai lá e te segue nas. Você tem até um perfil público, mas vamos dizer que É. não. Vamos, porque você dá muita entrevista, vai a muito programa de Uhum. TV e tudo mais, mas vamos supor que você fosse uma pessoa mais low profile. Uhum. E aí, se teu paciente te seguisse na rede social, qual é a tua opinião pessoal? Porque eu sei que isso varia de psicólogo para psicólogo. Você acha que deve haver esse envolvimento? É possível que haja ou você acha que é melhor que não exista? Então,
isso, vai além de uma questão de opinião. Uhum, Isso também depende da abordagem daquele profissional, uhum. porque, nós psicólogos, né, pelo menos a maioria, nós nos direcionamos por uma abordagem filosófica, que ela é acompanhada de metodologias, de estudos científicos, de técnicas, né. A minha abordagem é a terapia cognitivo comportamental. Então tem a Gestalt, tem a humanista, tem a psicanálise, então cada abordagem ela te Explica dá. só um pouquinho pra gente que é leigo. Hum. É aquela diferenciação, por exemplo, de terapia freudiana, junguiana, é isso, Então, não? junguiana e freudiana, elas têm características diferentes, mas ambas são psicanálise, Tá. né, são líderes diferentes que Sim. geraram ali aquela metodologia, aquele estudo, mas todos saíram de Freud, né. Eles, Ah, digamos tá. assim, É o eles pai foram da é o pai, é o pai aham. da psicologia, né, um psiquiatra que começou com toda essa atenção para a mente, né, e para as Uhum. emoções. Então, assim, tanto Jung, Melanie Klein, Freud, são abordagens psicanalíticas, Me né. fala um pouquinho da que você aborda, da Isso, TCC, né? isso, a Eu vi eu TCC. vi eu vi lá no teu Instagram TCC e eu esqueci de googar, enfim, fiquei sem graça também de perguntar, enfim. Então vamos falar um pouquinho dela para o Eu pessoal sou de casa suspeita. entender. A TCC, terapia cognitivo comportamental, né, ela é uma terapia que foi introduzida por Becker, e ela é muito focada, inclusive muitos psiquiatras, né, diante desses transtornos emocionais e mentais, orientam a TCC. É a abordagem que mais tem comprovações científicas na remissão de casos, né, de transtornos, e que ela é muito objetiva. Ela é muito, em alguns momentos, ela é até considerada como uma psicoterapia breve, de tão objetiva que ela é. Então, assim, quais são os pilares da TCC? É a cognição, onde envolve os pensamentos, as emoções e comportamento. Então, se a gente for resumir, né, a TCC, ela vai envolver esses 3 pilares: pensamento, emoção e comportamento, porque um dirige o outro, né. O meu pensamento vai gerar uma emoção, a minha emoção vai gerar um comportamento, né, ou até ausência de comportamento, né, uma decisão, uma escolha, uma ação, uma atitude, né. Pensamentos e emoções culminam no comportamento, no resultado. Então, diante de uma desorganização mental e emocional, um transtorno, ah, esses alguns desses pilares ou até mesmo os 3, eles ficam comprometidos. Então a gente tem técnicas, né, para interferir no pilar cognitivo. Às vezes é uma visão distorcida que eu tenho de alguma coisa, né. Dando exemplo, assim, para a gente entender melhor. Às vezes eu chego, digamos, eu posso chegar no meu trabalho e o meu chefe, ele nem olha para mim, eu dou bom dia, ele não olha para mim, e eu já acho que eu construo ali no meu pensamento, eu faço uma leitura mental de que ele não gosta de mim, né? De Uhum. que aquele dia vai ser um dia de implicância. Mas não. Aquilo é minha leitura mental. O chefe, ele pode ter tido uma noite de sono ruim, ele pode nem ter visto você entrar, mas porque às vezes esse é meu primeiro pensamento, né, não só do chefe, mas: "Ah, entrei no elevador, as pessoas não falaram comigo, talvez não gostem de mim". Aquilo é uma leitura disfuncional, de um pensamento disfuncional, que pode ter sido desencadeada lá na infância, por exemplo, né, uma Uhum. falta de acolhimento, uma falta de pertencimento familiar, um bullying, né, que pode trazer, digamos, uma leitura de mim, uma identidade, eu construo uma identidade disfuncional. Então Uhum. é a minha lente que está disfuncional. Então eu entro, né, com técnicas nessa questão de pensamentos, do cognitivo. E, consequentemente, quando eu organizo os meus pensamentos e tenho uma nova leitura de mim, do outro e da vida,
automaticamente eu vou construir novas emoções. As emoções vão mudar em Sim. função disso. E, consequentemente, o comportamento também. Então a TCC ela tem esses eixos, né, que eu considero, assim, muito eficaz, com resultados bem interessantes e que diminui inclusive o tempo da terapia. Não que terapia tenha que ter um tempo, né, cada Uhum. pessoa tem seu tempo, cada pessoa tem seu mapa, digamos assim. Sim. Mas a abordagem, né, que eu gosto e sigo e as técnicas que eu uso são voltadas para essa construção. Cognitivo, que envolve pensamento, percepção, interpretação, Uhum. que vai envolver emoção e que vai envolver uma reação. Então a gente tem técnicas, às vezes, por exemplo, quando eu era pequena, eu fui mordida por um cachorro e por isso eu tenho trauma, fobia de cachorro, né. Ali eu posso entrar com técnicas de desensibilização no comportamental, lá na parte comportamental, e não no cognitivo. Uhum. Eu posso, trazer técnicas, existem técnicas simples, inclusive, de aproximação gradativa da pessoa com aquele animal, porque quem mordeu não foi aquele animal que a gente está fazendo de Ah, sensibilização, sim, foi é. um outro, né, numa outra circunstância. E aí a pessoa vai criando uma nova ideia, lá no Uhum. comportamental, trabalhando o comportamental, eu também construo uma nova visão, um Uhum. novo pensamento daquele paciente sobre aquela situação. Então eu mudo também os pensamentos com relação àquele episódio que aconteceu. Consequentemente, eu posso até me apaixonar por um cachorro. É. Não, pior que a gente faz terapia, eu faço terapia acho que uns 5 anos já, assim, mas a gente faz terapia para lidar com os outros que não faz terapia. É, Que é isso que machuca lá no fundo, que a gente fica ali, ó, naquela busca de autoconhecimento para tentar ser um ser humano melhor, para parar de sofrer sempre pela mesma coisa, que é muita coisa que não faz sentido. é isso E aí as aí. pessoas, e aí todo mundo tem uma bagagem, gente, todo mundo. É, A gente não sabe o que que a pessoa viveu. Só que isso às vezes atrapalha a convivência quando a gente é adulto. é. Então, assim, se Aí a gente tem que trabalhar os limites, né? a gente tem que saber dar o Os nossos limite. limites, eu chamo É. isso de autorrespeito. Até tem lá no meu Instagram, né, eu falando, né, sobre essa questão do autorrespeito, de você estabelecer limites. Quem precisa saber qual é o seu limite é você, não é o Ah, outro. O outro ele sabe. Quem é precisa isso aí. estabelecer é você. Uma das formas, né, inclusive as pessoas têm dificuldade de estabelecer limite é o não. É. O não é um recurso para estabelecer limite. É claro que o não você pode construir ele de várias formas, né. "Ai, Carlinha, hoje não dá, será que pode ser amanhã?" Ou você pode, imagina que você me peça alguma coisa, eu estou no limite das minhas forças, cansada e não dá para Hum, eu ir com você. Eu posso falar esse não de uma outra forma, de uma forma cordial, de uma forma educada, sim, mas eu tô ali protegendo os meus limites, sim. né. "Carlinha, pode ser amanhã? Amanhã a gente vai? Ou então tem uma outra pessoa para te ajudar, para É, te dar esse apoio, porque hoje eu não vou conseguir fazer isso com você", é. sabe. É limite. E a questão do limite é muito importante que ele seja estabelecido em todos os tipos de relação, inclusive nas familiares. Uhum. Eu percebo muito esse emaranhado, Sim. confuso da pessoa não conseguir dar não pro pai, pra mãe, pro irmão. Eu conheço famílias onde a irmã mais velha tem interferência na vida da irmã mais nova e, tipo, todo mundo já com 40, 50 anos. Eu fico assim, É, sabe? é, E eu, é. e eu percebo também, Simone, que as pessoas elas se colocam muito disponíveis. Por exemplo, você estava falando aí, ó, não tenho como, pode ser amanhã, mas logo depois você falou, ó, tem como alguém te dar essa força porque eu não vou conseguir? Tem uma forma cordial da gente falar, acho perfeito, mas a gente também tem que normalizar o não como resposta. Tipo Sim. assim, não. É, E, não e- dá agora. Sim, porque vai depender da circunstância, é, né. é lógico, que quando é uma pessoa que a gente
tem afeto, tem carinho, a gente acaba, né, ó, não vou porque tenho outro compromisso, não vou por isso, não vou por aquilo. Mas de uma forma geral, o não já é uma resposta completa, É, ou não é né? uma resposta Tipo, você completa, quer sim ou concordo. não. Sim, E é o que a gente estava conversando antes de entrar aqui na gravação, era sobre isso, que outro dia eu postei no Instagram sobre rejeição e aí deu uma dupla interpre interpretação. E não é que eu estou me sentindo rejeitada pelo público, não é isso, gente. O que eu falo da rejeição é no sentido assim: você vai lá, aborda uma pessoa no WhatsApp ou no Instagram, convidando ela para, ou por e-mail, convidando ela para participar do podcast. E aí ou ela lê e não responde, ou ela diz que topa, e quando você pede uma data, ela para de responder. Então, uhum, assim, gente, o não é resposta. sim. E tá tudo bem, E tá tudo e tá tudo bem. bem, Não é não. O exatamente. não é o É, oposto do sim. é, Aí foi até, não sei se você chegou a ver uma outra publicação que eu fiz, que o que me incomoda são esses talvez disfarçados de sim. Que aí tô a pessoa entendendo. fala assim: "Vou". Aí tu fala: "Tá, então me dá a data". E aí a pessoa, então aquilo não era um sim, aquilo dali É. era um talvez. Ou então, Carlinha, vamos nos falando, né? Meu irmão, não gosto disso. Ou é sim, ou é sim, ou é É, não, não é, e segue o baile, vai, entendeu? vai no gerúndio, né? Vai Vamos nos nos falando. falando. Não, cara, eu trabalho com agenda, trabalho com ali, ó, com compromisso, até É, porque eu não tenho só o podcast, como eu falei, eu trabalho, tenho sim. emprego CLT, sou mãe, Tem seus compromissos, né? Que precisa se diversos. organizar E para outra isso. coisa, quando a gente fala de atividade, a gente fala muito dos lugares que a gente ocupa na sociedade enquanto profissional, enquanto Sim. mãe, enquanto isso, Nossos quanto que papéis, né? mas a gente também, por exemplo, eu sou casada, tem questão de relacionamento que a gente tem que ter a manutenção do nosso relacionamento, Sim, nutrir aquilo ali, fazer alguma coisa junto, ver um filme, ficar juntinho, sim, fazer nada juntos. Isso sim. tudo entra Sim. na E contagem do faz parte da tempo. saúde, né? É Saúde dos isso. relacionamentos. Existe uma pesquisa da Organização Mundial da Saúde que os relacionamentos interpessoais, e seja ele em que esfera for, eles são, digamos assim, causadores de transtornos ou até oferecem, né, dependendo da qualidade do relacionamento, a remissão de sintomas de muitos transtornos. É. E assim, Simone, já que a gente falou aqui, né, que eu falei de publicações que eu fiz no Instagram e tal, o quanto que você começou aqui a nossa conversa dizendo que você já tem 30 anos de profissão, É, né? 33. Então você já acompanhou bastante coisa, viu a sociedade se moldando nesses 33 anos. O quanto você acha que a internet interfere nesse caos mental que a gente vive? Uhum. E você acha que essas comparações que você acha que talvez as comparações que as pessoas fazem na internet impulsionam elas para Sim, tristeza? impulsionam para pode ser para porque, assim, a tristeza é algo passageiro, né, mas pode impulsionar para um transtorno sim, né. Eu atendo adolescentes que trazem, como queixa, eh, a depressão, né, e quando você vai ver a rotina ali daquela pessoa, existe muito consumo, né, de rede social. Uhum. Que é um lugar, digamos assim, é um cenário, digamos, fake, né. Eu não sei se eu posso usar essa palavra apropriadamente, mas ali as pessoas não postam o dia a dia, não postam a sua rotina. Antes, né, desse evento das redes sociais, as relações elas eram mais estreitas, né, presenciais, digamos assim, olho no olho, cara a cara. Então eu sabia exatamente qual era a rotina da Carlinha, né. O dia a dia dela enquanto profissional, o dia dela enquanto, mãe, enquanto esposa, com sucessos, com dificuldades, você sabia de tudo isso. Uhum. Agora na internet não, na internet eu só sei os sucessos, né, eu só sei os lugares interessantes, as refeições, as comidas, os restaurantes que frequentou e que foi ali um passeio bem interessante, as viagens que fez. Então, é como se
tá do lado de cada tela fosse construindo ali, né, uma interpretação, uma leitura da vida daquela pessoa. E aí Uhum. se compara à sua, porque daquela pessoa você está vendo só as imagens. Agora a sua, você está vendo a sua realidade. E você acaba comparando. E isso trazendo, talvez esse quadro, né, de que minha vida não é muito legal, a minha vida comparando a tudo que eu vejo nas redes sociais, não é uma vida satisfatória, e isso pode desencadear sim depressão, isso pode desencadear aí ansiedade, que tem sido assim, dentre os jovens, um dos mais causadores, né, porque o jovem, ele ainda está construindo a sua identidade, né, ele ainda está construindo o quem eu sou. Então quando traz, né, quando tem esses ingredientes que não constrói o mundo real daquela pessoa, ele compara esse jovem que está construindo a sua identidade ainda, ele compara com aquilo que ele está vendo e pode isso trazer, digamos assim, uma baixa Uhum. autoestima, né, uma visão de si muito depreciativa em função dessa comparação, né. Então as redes sociais, a gente precisa consumir, assim, com muita responsabilidade, Uhum. e muito foco, assim, né. Teve uma oportunidade que eu fiz um programa falando sobre isso, e a orientação, assim, que eu dei, que eu dou, é que quando a gente for para as redes sociais, a gente tem um objetivo, Uhum. sabe. Senão a gente se perde ali naquele mundo que não tem fim, Exatamente. consumindo informações que às vezes não faz tão bem. E a pergunta que eu deixo é: quando você acaba de ver as redes sociais, quando você acaba ali de consumir, né, a esses recursos, que emoção você fica? Sabe? Quando você acaba, como fica a sua emoção? Uhum. Né, se aquilo te deixa mais depreciativo, se aquilo te deixa num estado de ânimo mais, digamos assim, mais down, será que Uhum. foi interessante aquilo que você viu? Hum. Sabe, analisar isso. Aquilo que eu consumia agregou? Ah, e eu tenho muito esse cuidado, assim, de às vezes, se eu não seguir pessoas que estão muito distantes da minha realidade, porque eu sei que aquilo dali não, sabe? É a realidade dele e na verdade é a É. realidade que está na internet. É, porque assim, eu acho que na internet a gente tem que buscar a identificação, É. né, e eu digo isso até quando, por exemplo, antes de eu fazer a bariátrica, né, que eu era obesa, eu, pô, me senti ficar eu seguia muitas influencers plus size, porque a gente precisa de identificação, sabe. Uhum. E aí, às vezes eu vejo, sei lá, eu fui seguir alguém muito famosa ali, e aí eu vejo que o conteúdo daquela pessoa ali Você não se identifica, aí eu paro de não tem a seguir. ver com Eu acho que você. a única famosa que eu sigo, assim, ó, eu já vou até falar aqui, ó, porque vai que um dia ela responde, que pode olhar teu direct aí que eu te mando mensagem direto, tá, Juliana Paz. Eu adoro seguir a Juliana Paz, porque ela posta o trabalho, ela posta ela em casa com A o vida marido e com real, os 2 né. filhos, ela posta os prêmios que ela ganha, ela posta quando ela vai no show do Belo com as amigas. Então, assim, eu me É, identifico. Caramba, que ó, é, multifacetada, isso. É uma é vida, uma vida. uma vida natural, uma Agora, vida aquela real. pessoa que só posta coisa mecânica e tá sempre arrumada e que não sei o É, que, eu falo, cara, não é pra mim. é. E a internet, ela também tem um lado bom, né, Simone? Por exemplo, também linkando com o tema aí da saúde mental. Porque agora, com a internet, a gente consegue estudar um pouco Não tenha mais dúvida. de forma. Porque para a gente ter conhecimento no passado, a gente tinha que Uhum. adquirir livros e tudo mais, e Sim, agora a informação ela tá pra gente ali de forma gratuita, sim, é. né? Por isso que eu falo, assim, de consumir, não trazendo, né, uma imagem, negativa para o recurso, que é um recurso maravilhoso, né, mas saber lidar com ele,
né, consumir de forma responsável, avaliando quais os conteúdos que você está consumindo, que estado emocional eles estão promovendo em você, né? Qual é o objetivo que você tem de seguir, como você falou, né? Essas pessoas, né? Então, assim, é fazer uma análise daquilo que você tem em mãos Uhum. para que você possa usar para agregar e Uhum. não para trazer transtornos, um estado de saúde não funcional. Então, a responsabilidade é minha, Uhum. né? Eu preciso avaliar aquilo que eu estou consumindo para que eu possa ter qualidade de vida. Aquilo me Uhum. trazer informações que possam agregar na minha vida. Simone, e você o que que acha da positividade em excesso? O que a gente vem chamando aí de positividade tóxica, no sentido de que a pessoa tem que estar 100% do tempo alegre e, assim, nossa, eu fico pensando, não é possível que a pessoa seja 100% do tempo feliz, Estou entendendo. sabe? Assim, o que que você acha? E nem dá, né, como eu falei lá atrás, as nossas emoções, elas são funcionais. Carlinha, todas as nossas emoções são funcionais. A Uhum, tristeza, a frustração, a ansiedade, o medo, todas são funcionais, sendo que algumas são desconfortáveis. uhum, Então, hã, se a tristeza ela é funcional, eh, eu posso ter algum gap, alguma situação na minha vida que eu não vou saber lidar. Por que a tristeza é funcional? É nesse estado de tristeza que a gente reflete, que a uhum. gente analisa aquela situação, que a gente olha, faz uma introspecção, né, uma análise de si para tomar novas decisões. Então, se, eu preciso estar alegre o tempo todo, eu não vou dar oportunidade para essas emoções chegarem. E não tem como, porque a gente vive no mundo e tem situações que chegam até nós que nós não controlamos e que Exatamente. geram uma emoção, né, geram uma emoção desconfortável, né. Então não tem como, né, ter todo esse repertório. Eu posso ter ações, conhecer situações, ações, atitudes que podem trazer mais, assim, um equilíbrio emocional, né, como um hobby, como a atividade física, Hum, como ter relacionamentos, saudáveis. Isso vai ajudar a manter a minha emoção no estado mais equilibrado, uhum, mas não de me deixar feliz, alegre e contente todos os dias. uhum. Isso não acontece, É. né. Que é a que a gente fala da internet, né, um recorte. E aí eu, às É um vezes, recorte. eu fico: "Nossa, mas não é possível que a pessoa" lógico que a gente não vai pra internet ficar chorando pitanga ali, né, "Ai, meu Deus, acordei, tô triste, tô chorando", ninguém vai se expor a tal ponto. Ou até tem gente que se É, tem expõe gente que se também. É. expõe, é. Mas às vezes eu fico assim, perplexa com O a que a gente capacidade. Eu acho que as pessoas estão, algumas pessoas, né, não querem se frustrar. Eu percebo muito isso na relação materna. Assim, eu tenho percebido muito aquela coisa das mães tentarem poupar os filhos de sofrimentos, de dar Uhum. não, É, a às vezes. superproteção, né, a gente chama isso de É. superproteção. É não deixar que o filho se exponha a situações que possam trazer frustração. E como que eu entendo isso, assim, né, até no setting terapêutico? A gente precisa entender a maturidade da nossa criança. Uhum, E de acordo com a maturidade, ela pode construir ali a sua autonomia. uhum, Por exemplo, o Valentim, ele cai e ele sabe levantar, né, uhum, ele construiu ali a autonomia dele, talvez já passando a mão no joelhinho para tirar ali a poeira, isso é uma autonomia, não uhum. precisou ali dos pais para Sim. ajudarem ele naquela situação. Então cada idade, ela vai trazendo essa autonomia, daqui a pouco ele está comendo sozinho, daqui a pouco ele está se vestindo, tomando banho. É. Então, onde entra então a superproteção? É quando eu faço pelo meu filho aquilo que ele já pode fazer sozinho. Então eu tiro dele até mesmo a autoconfiança, Uhum, dele colocar em prática os próprios recursos.
né? E se ele não coloca em prática os próprios recursos, é muito provável que quando ele tiver uma situação difícil para resolver, ele não saiba nem os recursos que ele tem para resolver. Uhum. E aí a consequência disso, né, o nome que a gente chama, é de ser futuramente um adulto infantilizado. Nossa, no mercado de trabalho a gente encontra Muito, muito né? isso, É, um adulto muito. infantilizado, que não conhece os próprios recursos ou que tem uma insegurança muito Não se grande, responsabiliza pelas coisas transfere que responsabilidades, né, porque não que isso seja, assim, 100%, né, dessa forma, mas a probabilidade do desenvolvimento dele infantil ter sido nesse modelo é muito grande. é. Ai, Simone, estamos chegando ao Ah, que fim. pena. Você quer eu quero deixar esses ah, espera aí. Hã. Teve Páscoa aí, né? Esse aqui é o presente Esse aqui é o presente de Páscoa do Ah, Pó de Carne. olha, Gente, Ferreiro Rocher, porque obrigada. eu não sou fraca, hein. Olha, obrigada. Pensou que ia ganhar um chocolatinho de guarda-chuva de não sei o quê, aquela bolinha de futebol? Não, Não, é isso aqui é Ferreiro coisa Rocher. boa, Obrigada, Carla. Muito tá. bom, muito bom. E aí você quer divulga pra gente aí, ó, o teu arroba para o pessoal te seguir lá. Gente, a Simone vira e mexe, tá dando entrevista na televisão, participando de canais de YouTube também. Então, ela tem muito repertório. Entrem lá no Instagram dela. E até divulga também o espaço do teu consultório, onde que você atende, se você faz Tá. atendimento online, que eu sei que você atende nível mundo. Então, fala aí Sim, pra galera de casa. maravilha. Como que o pessoal te acha aí? Me acha pelo Instagram, né, @SimoneRosaPsi. E, pode me buscar lá pelo direct, a gente vai alinhando as informações, né. Atendo pacientes do Canadá, em Lisboa, né, na Inglaterra. Então, assim, o online nos facilitou bastante sobre isso, né. Uhum. E construindo ali, adaptando as técnicas para fazer. O consultório é na Vila Valqueire. Eu atendo no consultório apenas uma vez por semana, porque a demanda tem sido mais online, né, fora, assim, os pacientes de outros países, né, eu tenho paciente em Cuiabá, eu tenho paciente em outros estados aqui do Brasil também. Uhum. Então, ah, me busquem lá, tem lá as informações, né, para me conhecer melhor e, quem sabe, a gente traçar aí uma jornada de autoconhecimento e qualidade de vida. Fundamental. Fundamental. Quem dera se todos fizessem pelo menos 6 meses de terapia, né. Nossa senhora. Eu considero assim, eu não sei se eu estou sendo exagerada ou buscando brasa para minha sardinha, mas eu considero até que o comportamento da sociedade Com mudaria. certeza, Simone, com Sabe, certeza. a gente vê assim, tantas pessoas precisando desse autoconhecimento, né, até para saber de seus próprios recursos, de como Uhum, agir, de como, funcionar melhor, produzir melhor, trazer melhores resultados para sua vida. Se eu uhum. trago melhores resultados para minha vida, consequentemente aquilo vai alcançar a vida do outro. E Verdade. aí a gente é uma célula que vai se expandindo, né, alcançando até outras pessoas. Então, se eu começo por mim, eu posso também alcançar outras pessoas. Então, Verdade. se cada um buscasse um pouquinho de autoconhecimento através da terapia, né, desconstruísse aí o preconceito sobre isso, né, Uhum. fazer terapia não é ser maluco, né, É, fazer terapia é você ter o autoconhecimento para que você se desenvolva, cresça, né, alcance seus sonhos, seus objetivos. Isso é terapia, né, e para você viver melhor, é né. isso. O óbvio precisa ser dito. A gente precisa falar isso É, para poder desmistificar, né, na cabeça das pessoas. desmistificar, É exatamente. isso. Sim. Simone, obrigada por ter Eu que vindo agradeço imensamente. e obrigada por estar sonhando esse sonho comigo. Toda pessoa que aceita conversar comigo está sonhando esse sonho comigo. Eu agradeço. E é isso, pessoal. Carlovers, conteúdo, ó, a beça no episódio de hoje. Espero vocês na quarta-feira que vem, às 20. Se inscreve aí no canal, por favor, porque eu quero bater a minha metazinha ali de bater 500 Vai bater. inscritos. Vamos lá, né? E eu espero vocês. Até lá. Beijão. Beijo para todos.